A segunda metade de Hanyo no Yashahime chegando com tudo pra fazer a gente perceber que o anime não tá pra brincadeira. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e como vocês sabem, toda semana a gente faz aqui uma review, uma análise do episódio da semana de Hanyo no Yashahime e essa semana não vai ser diferente. O episódio 14, que saiu essa semana, marca aí o início de uma segunda fase do anime, onde a gente já passou ali de uma primeira introdução e desenvolvimento dos personagens principais. Se você quer entender um pouquinho melhor, eu fiz uma crítica análise a Hanyo comparando com os primeiros 3 episódios de Inuyasha, eu vou deixar no link aqui no card. E justamente sobre o episódio 14 que eu vou falar com vocês aqui hoje, a gente ainda vai ter a análise da abertura e do encerramento que trazem muitos spoilers aí do que vai acontecer daqui pra frente pra gente, mas eu também já trouxe aqui alguns vídeos sobre os vazamentos e as informações dos próximos episódios que você também pode conferir. Então desde já eu vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos que estão acompanhando ou que não estão, porque provavelmente eles devem voltar a assistir agora, porque o anime realmente tomou um rumo diferente. Também comenta o que você achou depois a respeito desse episódio, o que você concorda e o que você não concorda aqui da minha análise. E esse episódio, pra mim, ele marca aí realmente um diferencial, um separador de águas, digamos assim, em Hanyo, justamente porque ele volta a reaproveitar um pouquinho melhor o Riko, que é um personagem que estava um pouquinho esquecido ali, ele apareceu ali no episódio 7, 8, mas estava ali meio esquecidinho. E finalmente agora vai ter ali a sua importância, a sua relevância, e tudo começou nesse episódio quando ele encontra com Tamano, que é uma humana que acabou fugindo ali de um deus da montanha, um deus do desastre, chamado Homura. E justamente por ter salvado essa humana, o Riko acaba procurando o Jubei, pedindo para que ele contrate as meninas para acabar com o Homura, porque ele acredita que o Homura pode acabar indo atrás dele, pelo menos é o que fica subentendido ali na conversa deles. Ele precisa que elas deem um jeito em Homura, porque ele vai continuar perseguindo a Tamano, inclusive o Riko, já que agora ele foi o responsável por ajudá-la a fugir, né? Ele encontrou ela na montanha, acabou dando abrigo para ela, levando ela para a cabana do Jubei. Esse é basicamente o plot do episódio. E eu vou comentar algumas coisas com vocês, principalmente o começo, onde eu achei muito interessante. Ali a gente já tem as 3 meninas interagindo juntas, elas comentando ali um pouquinho algumas coisas que a gente sabe que vão ser abordadas nos próximos episódios, que é justamente elas questionando de onde vem a dívida da Moroha, mas aí a gente tem ali uma quebra sobre isso, mas é interessante porque mostra um interesse da Setsuna em querer descobrir sobre a Moroha, por que ela precisa tanto de dinheiro e o porquê isso ainda vai ser um ponto a ser discutido no anime. Mas a gente tem a quebra desse momento com a queda do celular ali da Toa, inclusive me pareceu ali uma pequena crítica sobre como a gente, né, falando a nossa geração, é muito viciada em celular, porque mesmo sem poder usar a maioria das funcionalidades de um celular numa era em que não existe conexão, inclusive eu nem sei como esse celular ainda não acabou a bateria desde que ela foi pra era feudal, ela não consegue desapegar desse celular, ela continua andando com ele, sendo que ele não vai conseguir fazer muita coisa ali. É engraçado também a surpresa da Setsuna e como ela mostra ali um certo receio com o aparelho, afinal ela liga logo ali na câmera e é algo bem assustador pra ela, ela não tinha visto. É um pouco engraçada essa cena e é interessante pra gente continuar vendo a interação entre as meninas, me lembra muito os momentos em que a gente tinha interação ali do grupo do Inuyasha, então eu realmente gosto desses momentos. E logo nós nos deparamos com a cena das meninas chegando ali na loja, na oficina do Jubei, onde elas se encontram com a Tamano e com o Riko. É interessante que o Riko o tempo todo se refere apenas à Toa, ele se dirige diretamente a ela, inclusive a chama de princesa, tem todo ali um ar galanteador pra cima dela. Inclusive ele questiona muito ela a respeito do que ela acha da situação da Tamano, o que eu acho interessante justamente porque a gente vê ao longo do episódio que ele parece estar querendo analisar ali essa relação humana, a relação amorosa humana. E ele deixa bem claro que ele não entende o relacionamento amoroso humano, né? Então ele parece estar questionando como a própria Toa reage, se relaciona com uma situação dessas, quando ela se depara com um relacionamento do Homura com a Tamano. Isso falando do relacionamento de uma forma bem esdrúxula, né, gente? Porque sejamos honestos, isso aqui é um episódio que retrata exatamente um relacionamento abusivo e isso me surpreende ver isso em um anime de Inuyasha, né, uma continuação. Não que Inuyasha não tratasse temas importantes, porque ele já chegou a tratar sim, mas me chama muita atenção principalmente porque a gente tá falando, eu vou aqui parafrasear uma inscrita que eu não lembro o nome, mas me veio agora na cabeça um comentário que ela fez no vídeo que eu postei ontem,
sobre como Hanyo já quebra muitos paradigmas, já é um anime muito diferente pelo fato de ter 3 protagonistas femininas e elas não serem sexualizadas. E aí você traz uma abordagem, uma crítica a um relacionamento abusivo, porque é claramente isso, entre uma menina humana muito bonita que recebia vários convites de casamento de pretendentes insistentes, mas que ela não queria, ela queria a vida dela na vila com parentes dela, e até um dia que ela foi sequestrada por um deus ali da montanha. Ela foi sequestrada porque ele achava ela era muito bonita e achava que o amor dele, para não dizer ali um problema, né, era suficiente para que eles pudessem ficar juntos, que o amor dele iria compensar, digamos assim, o fato dela não amá-lo, porque ele amava tanto ela que tá tudo bem, eu tenho amor para nós dois. E eu tô adentrando nesse ponto porque boa parte do episódio ele trabalha isso e, na verdade, é bem chocante, porque eu não esperava ver isso nesse episódio e eu fico feliz por ver esse tipo de abordagem, esse tipo de discussão num anime, mas ao mesmo tempo realmente foi chocante, porque a gente sabe que infelizmente é o que acontece em muitas situações. A Tamano, ela sofria, parecia no começo ali que tava tudo bem ela ter sido sequestrada pelo Homura, né? Ele era legal com ela, tudo, mas à medida que ela foi convivendo com ele, ela foi percebendo os ciúmes doentio que ele tinha ao ponto de matar qualquer um que olhasse para ela, e pior ainda, ele começa a culpá-la. Ele diz que a Tamano é quem está seduzindo os homens, que o comportamento dela é quem está fazendo com que eles tenham, né, uma queda por ela, que eles se direcionem a ela. Isso é muito problemático por chegar ao ponto em que ele simplesmente aprende numa cela e pronto, você vai ficar aí porque você é minha, tratando ela como um objeto, e isso é realmente muito problemático. Mas infelizmente a gente sabe que é um tipo de realidade que ainda acontece em pleno 2021. Então, por mais que se passe um anime na era feudal, no Japão feudal, ainda é uma realidade muito presente. Mas falando do episódio em si, é um episódio muito bom pra mim. Eu não sei exatamente explicar o porquê, mas eu me senti, eu já falei isso de alguns outros episódios, eu me senti assistindo realmente um anime dentro do universo de Inuyasha. Foi um episódio que acabou nele mesmo, mas foi um episódio bom, ele contou toda uma história. Teve uma luta que não foi lá das melhores, mas eu até acho que foi ok, porque a luta em si do Homura com as meninas era o segundo ponto. A gente estava muito mais interessado em entender o que aconteceu no incêndio, em entender a relação da Tamano com o Homura, então eu acho que realmente a luta ali era o menos importante desse episódio. Foi interessante ver que o Homura ele é forte o suficiente para resistir aos melhores ataques da Setsuna, Toa e da própria Moroha. Elas usaram as melhores técnicas que elas têm e mesmo assim ele saiu ileso. Ele até assumiu uma forma um pouco mais forte, não sei dizer, ele se transformou ali, onde ele pôde enfrentá-las melhor. Ele começou a incendiar tudo e a gente percebe o quão descontrolado ele é, ao ponto que ele chega a incendiar não só todo o local, mas ele se incendeia, ele se queima vivo, o que é perturbador se a gente volta a pensar e fazer ali uma análise e uma analogia com casos onde o relacionamento abusivo é tamanho que muitas vezes a pessoa não consegue viver sem aquela pessoa que ela acha que ela ama, porque isso não é amor. Mas enfim, falando do incêndio em si, a gente percebe que na verdade o Homura ele foi ali um mero instrumento usado pela Zero, e a gente tem a apresentação oficial dela. Eu realmente esperava que eles fossem colocar Koretsuyu, Kotsuyu, alguma coisa assim. Eu quero ver como eles vão falar o nome dela, a pronúncia, porque pra gente Zero é bem esquisito, né? Eu não me adaptei ainda com isso, mas enfim. Então, aparentemente, a Zero utilizou ele como um mero instrumento para incendiar ali a floresta. Dá para perceber um pouquinho que realmente ela parece não gostar nem um pouco de Hanyos, como já foi dito ali nas prévias dos episódios, e a gente descobre que o Sesshomaru estava presente nesse momento e ele simplesmente não fez nada. Ou aparece isso pra gente, né? Porque eu acredito que no momento em que ele simplesmente não discute, é porque ele não tem nada a tratar com a Zero. Ele simplesmente sai dali, justamente talvez tenha sido ele o responsável por salvar a Setsuna. Porque o que a gente sabe é que a Toa acabou indo parar na Era Moderna, a Setsuna estava no meio daquela floresta e não se sabe como depois de um tempo ela apareceu ali perto da Kaede, né, onde ela diz que participou ali de um ritual. Então talvez tenha sido justamente esse Sesshomaru a salvou esse incêndio e acabou ali ou treinando ela ou levando ela para algum outro lugar onde ela acabou chegando futuramente na Kaede. A gente não sabe, mas pode até mesmo ser que esse próprio incêndio seja esse tal ritual ali onde uma das meninas só sairia viva. E
foi a Setsuna, de certa forma. Mas eu achei muito interessante que esse episódio ele tratou, além de uma animação muito bonita, ele tratou de detalhes, principalmente no relacionamento das meninas. A gente começa a perceber o quanto a Setsuna observa a Towa quando ela fica revoltada por descobrir quem foi o responsável por separá-las na infância. E ela questiona, ela observa aquilo e como a Towa fica completamente fora de si ao descobrir que ele é o responsável, o Homura é o responsável por simplesmente destruir toda a vida que Setsuna e Towa deveriam ter tido juntas. E é nesse ponto em que o Riko, muito provavelmente, pelo que a gente percebe, curioso em entender melhor esse relacionamento amoroso humano, leva Tamano, que quer ali encerrar tudo com o Homura ela mesma. E eu acho interessante observar como o Riko consegue ser perspicaz e ao mesmo tempo, digamos assim, um pouquinho venenoso. Ele percebe que o Homura fica com ciúmes da presença dele e ele se aproveita num determinado ponto para pegar na mão da Tamano, fingindo que está querendo ajudar, fingindo que quer protegê-la, só para provocar ainda mais a ira da criatura. Que também remete àquela ideia de que, conforme o discurso do Homura, ele acha que, na verdade, a Tamano só não quer mais ficar com ele porque ela está sofrendo ali algum tipo de influência do Riko, como se ela não pudesse pensar por ela mesma. Tem que haver ali um homem ditando para ela o que é certo, o que é errado, ou então até mesmo apontando se ela está de alguma forma sendo influenciada ou ela simplesmente se apaixonou por outro. Ela não pode simplesmente não querer ficar com o Homura. A gente vê que a Towa fica bem abalada na hora em que o Homura está ali se incendiando, e eu fiquei um pouco em dúvida se ela ficou assim por conta da reação dele ou se foi o choque ali com o incêndio. Ela estava lembrando ali da separação dela com a Setsuna. Eu acredito que foi a segunda opção, porque a cena dela parada e o fogo em volta me lembrou muito o momento do incêndio florestal, mas pode ser simplesmente que ela estivesse assustada com o comportamento do Homura. E a gente tem ali uma frase bem impactante do Riko dizendo que o amor humano não traz nada de bom, apenas destruição. Ele inclusive cita ali o Toga, o grande Daiokai, pai de Inuyasha e no Taisho, e também cita Sesshomaru, dizendo ali que a gente vai descobrir, né, o que aconteceu com Sesshomaru, mas que o amor humano, tanto do Toga quanto do Sesshomaru, nunca trouxe nada de bom, só trouxe destruição, que é bem impactante, né? E para quem viu a prévia do episódio 15 já deve estar ali super nervoso para entender o que está acontecendo. Eu achei que o episódio em si ele trouxe muitas mensagens, tanto a mensagem do vício do celular, como no final ali a Towa concluindo de que ela não precisa ficar com o celular porque ela tem a Setsuna perto dela, ou seja, ela tem pessoas queridas próximas, então ela não precisa ficar o tempo inteiro conectada. Também traz as mensagens de relacionamento abusivo. Eu achei que foi um episódio muito forte, talvez até a minha análise aqui seja muito mais discutir um relacionamento abusivo do que um episódio em si, mas foi isso que o episódio tratou. Do incêndio florestal a gente não tem nada muito de novo. Quem viu ali as informações que andaram sendo vazadas já sabia praticamente tudo que a gente viu nesse episódio, então não tem muito o que eu comentar aqui a respeito disso, a não ser que esse é um start para um segundo momento do anime que vai finalmente desenvolver essa história toda, esse plot todo, e a gente vai descobrir o que realmente está acontecendo. Pra mim esse foi um dos melhores episódios, não vou dizer o melhor, mas assim, em questão de construção, talvez seja realmente o melhor, porque por mais que ele não tenha se focado tanto numa batalha ou em nos dar respostas, eu achei que ele foi muito coeso, foi um episódio que serviu para mostrar vários detalhes que talvez a gente precisasse, tanto na relação das meninas, quanto até mesmo no contexto da história num todo. E é isso, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Desculpa se eu passei boa parte do vídeo discutindo aqui a respeito de um relacionamento abusivo e se foi um pouco chato pra vocês. Não é meu lugar de fala, eu não quero entrar nesses méritos aqui, mas eu acabei entrando justamente porque foi um tema abordado no vídeo, então vocês podem me corrigir qualquer coisa, tá? Inclusive, me corrijam se eu tiver falado alguma besteira, por favor. Mas eu acho que é um tema importante para ser trabalhado mesmo dentro de uma animação, porque retrata aí o que muitas pessoas acabam vivendo, infelizmente. Então, deixa o seu like para dar um apoio no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, e a gente se vê nos próximos vídeos de análise da abertura e encerramento. Um grande abraço, até mais!